Para o mundo político no Brasil, falando de novo sobre a saída do ministro Ricardo Lewandowski do governo, que inaugura uma disputa pelo comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Falamos também sobre isso já hoje. Afinal de contas, quem será o novo ministro? Qual o critério que o presidente Lula vai usar para essa escolha? Assunto para Marília Ribeiro, que vai nos contar com mais detalhes. Marília, já temos nomes, já temos alguns nomes escolhidos aí ou preferidos para esse cargo? Neila, então quem serão os ministros, né? Exatamente. Porque existe aí a expectativa de que o presidente Lula ainda em 2026 divida o Ministério da Justiça e Segurança Pública, transformando em dois, tendo aí o Ministério da Justiça e também o Ministério da Segurança Pública. Isso porque o presidente deve focar agora em 2026 nessa área de segurança pública. Ele já vinha trabalhando no ano passado, lá no Congresso Nacional, 2 projetos foram enviados, na verdade um projeto e uma proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. Existia ali a previsão também de que Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele deixasse o governo do presidente Lula apenas após a aprovação dessas 2 propostas que estão ainda em andamento dentro do Congresso Nacional. PL antifacção dentro do Senado Federal e a PEC da Segurança Pública ainda na Câmara dos Deputados. Essa PEC que já passou aí por diversas discussões, mas acabou não avançando em 2025 e a previsão agora é que no começo deste ano, agora nessas primeiras semanas de trabalho em fevereiro, esse projeto venha a andar e de fato ser votado dentro da Câmara e também do Senado Federal. Já o PL antifacção vai aguardar aí, então essa votação no Senado Federal. A gente falando dessa saída de Ricardo Lewandowski, já existia essa previsão de fato que ele pudesse deixar o governo do presidente Lula e ontem, então, ela foi finalmente aí, ele acabou enviando uma carta de demissão. Essa carta continha ali falando, né, que o ministro estava deixando o cargo por conta de coisas pessoais para poder cuidar da sua família. A gente conversando aqui no Palácio do Planalto, ouvindo de fontes que o ministro Ricardo Lewandowski chegou a dizer que ele estava deixando o cargo de ministro para poder cuidar ali dos seus netos. Ele que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal e deve deixar aí o governo. Por que a gente fala deve, Neila? Porque ainda não foi formalizada essa saída. Ela precisa estar no Diário Oficial da União. Existe a expectativa que saia ainda nessa sexta-feira, mas por enquanto ainda não saiu essa demissão, esse pedido do ministro Ricardo Lewandowski para deixar a pasta de segurança pública e também a de justiça, né? Que está tudo junto ali, tudo englobado. Agora, quais os nomes que surgem, né, Neila? São diversos nomes. A gente tem do Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Temos também Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal. E tinha ali aquela rusga envolvendo Rodrigo Pacheco por conta da indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicação essa que ainda aguarda a análise do Senado e que deve acontecer ali em meados de março deste ano. Já em relação a Rodrigo Pacheco, também tem essa possível indicação, né, para que ele possa ocupar esse cargo de ministro do governo Lula. Agora vai caber ao presidente definir se de fato em 2026 ele já vai fazer essa divisão, esse fatiamento do ministério. Por quê? Porque ele já apontou como uma promessa de campanha, que é esse surgimento aí, né, novamente do Ministério de Segurança Pública, ministério esse que teve na vez de Michel Temer, teve essa divisão e agora o presidente Lula, ele quer voltar com essa divisão. Porém, existe também a questão orçamentária, que é preciso ver essa parte de orçamento, de dinheiro, saber se o governo vai ter condições de colocar mais um ministério aqui na Praça da Esplanada dos Ministérios. Neila. 38º Ministério, número 38. Se vocês acham poucos ministérios, imaginam quantos servidores e funcionários estão dentro de cada um desses prédios. Sim, precisa funcionar, o serviço público precisa funcionar, mas precisa funcionar também com cautela, com gestão e com o orçamento, coisa que o presidente Lula não costuma seguir, né? O governo do presidente Lula não costuma seguir orçamentos previstos no ano anterior, então vamos ver como é que vai ser com mais um ministério
na sua planilha do Excel ali, somando mais um valor. Agora, Felipe, desses nomes que a Marília citou, o Andrei, a gente já tinha falado sobre isso, está muito bem na Polícia Federal, não seria o melhor dos nomes para assumir essa pasta ou as duas pastas se forem divididas. No caso do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco queria muito e já tinha se manifestado a sua vontade de ir para o Supremo Tribunal Federal, isso desde antes, isso aí há 2 anos ele já vinha manifestando a sua vontade. Depois disso, manifestou a vontade para o presidente Lula de voltar para o setor privado, de não continuar aí no setor público, até porque para que Rodrigo Pacheco vença uma eleição em Minas Gerais, o trabalho vai ser árduo, viu, Felipe? Vai precisar do presidente Lula na cola dele, uma pressão grande, uma articulação incrível para que ele ganhe uma eleição, por exemplo, mais uma vez para o Senado, aí por Minas Gerais. Então, fica difícil escolher esse nome. Falaram também sobre o CGU, né, sobre o Vinícius. Não vi mais também nenhuma manifestação sobre isso, então está complicado para o presidente que precisa escolher um nome forte e que passe segurança, que transmita tecnicidade para um ministério que precisa de tecnicidade. Segurança precisa de entendimento. Entendimento, até porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública é quem controla a Polícia Federal. Se não houver tecnicidade, se não tiver entendimentos, se for mais um ministro político, fica complicado passar esse tipo de competência para a população, né, Felipe? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu concordo com os seus pontos, Nele. Tem um ponto mais importante ainda, né? O próximo ministro da Justiça e da Segurança Pública, né, caso o Lula não resolva segmentar, né, os dois ministérios, né, não pode ser um político, né, que vai disputar as eleições de 2026. Até porque, se for político, né, tem que se desincompatibilizar do cargo até abril de 2026, né? Então, a tendência é ser alguém fora da política, né? Então, por exemplo, se o Pacheco for disputar as eleições para o governo de Minas Gerais, né, se ele for disputar para o Senado, ele pode se manter no cargo, né, ainda de Senado. Ele vai ter que sair do Senado Federal para ser ministro da Justiça, né? Mas não faz nenhum sentido, né, ele fazer esse movimento e deixar disputar a eleição para o Senado Federal, né? E se ele for candidato ao governo do estado de Minas Gerais, ele tem que se descompatibilizar do cargo até final de abril. Então, tudo isso leva a crer que tem que ser um ministro técnico, né? E aí tem 3 nomes, né? Tem o Andrei da Polícia Federal, e a gente sabe que a Polícia Federal, como você bem colocou aqui, é um departamento, né? Não é departamento, no caso, é um órgão de Estado que funciona bem, né? Funciona muito bem. Então não faz nenhum sentido tirar uma pessoa que está fazendo bom trabalho na Polícia Federal e atrapalhar o andamento da Polícia Federal e colocar essa pessoa no Ministério da Justiça, né? Então, eu acho que o Andrei não vai ser essa pessoa, né? Da mesma forma que o Pacheco também não será. O Vinícius, por exemplo, da CGU, ele vai ter o mesmo problema, ele vai tirar o Vinícius da CGU e vai ter que colocar uma pessoa na Consulta Geral da União, né? Então, eu acho que esses 2 nomes não serão os nomes escolhidos pelo governo Lula. Aí sobra um outro nome, né, que é o nome que está correndo por fora e tem apoio, né, do Rui Costa, Casa Civil, que é o Wellington, né? O Wellington César Lima e Silva, né, que é o advogado-geral da Petrobras, né? É bom lembrar que ele é baiano, né, e tem amplo apoio da base do Nordeste dentro do PT, né? Então está tendo um esforço muito grande para colocar o nome dele como o nome escolhido para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. Aí tem outro ponto também, que eu acho que é um ponto importante, né? A gente sabe, né, que o governo Lula, né, vai colocar as últimas fichas no tema da segurança pública no ano eleitoral, né? Então tem que ser uma pessoa não só de perfil técnico, tem que ser uma pessoa que gosta do embate, gosta do combate, né? E várias dessas pessoas não têm nem o mínimo perfil do Flávio Dino, que foi um ministro que era combativo, né? Eu posso até discordar do Flávio Dino em vários pontos que ele coloca, né? Mas quer você goste ou não do Dino, não dá para você negar que ele é um ministro combativo. Ele ia para as sabatinas, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, para audiências públicas, né? Inúmeras que ele foi convocado, ele ia lá e cada vez que ele ia, ele fazia um palanque político.
Cada vez que ele falava, ele ficava esgrimando, né, as palavras, né, as ideias com os membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Então, o Lula está buscando um perfil muito mais parecido com o Dino do que com o Lewandowski, né? Então, quem é essa pessoa que poderia? É difícil, é bem difícil mesmo. Difícil competir com o ministro Flávio Dino, né, que já foi parlamentar, já foi governador, já foi prefeito, já foi magistrado, já foi ministro, agora ministro do STF. Aí fica difícil competir com o palanque dele, mas é esse mesmo perfil que o presidente Lula está procurando, Felipe, você tem toda a razão. Eu me despeço da Marília, vou deixar ela trabalhando e te agradeço mais uma vez pelas informações e, Felipe, já te chamo em breve.